O Brasil é um país que possui uma vasta extensão territorial, sendo ele subdividido em 5 regiões distintas, além de possuir um total de 27 estados. Além disso, possui várias espécies únicas de plantas e animais em suas florestas, uma grande diversidade cultural e muitas outras curiosidades que o tornam surpreendente e misterioso. Por isso, no episódio curioso de hoje, veremos 20 curiosidades sobre o Brasil. E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Episódios Curiosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões de temas para os próximos vídeos, tá bom? Sem mais delongas, vamos às curiosidades. O nome oficial que o Brasil possui é República Federativa do Brasil, tendo como significado do nome Brasil o termo vermelho como brasa, que tem relação com a cor avermelhada do pau-brasil. O Brasil é o maior país da América do Sul em extensão territorial e ocupa a 5ª posição em relação aos demais países do mundo, perdendo apenas para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Ao longo da história, o Brasil já teve 13 bandeiras, sendo que a bandeira atual representa o Brasil desde 1889. Por muitos anos, as cores que representavam a bandeira do Brasil eram o branco e o vermelho, por causa da influência de Portugal. Assim, só depois que o Brasil conseguiu sua independência foi que as cores verde, amarelo, azul e branco começaram a ser utilizadas. Muitos acreditam que essas cores simbolizam o verde das matas, o amarelo do ouro, o branco da paz e o azul seria o mar e o céu. Existe uma ilha no Brasil que é considerada uma das ilhas mais perigosas do mundo, e ela está localizada no litoral de São Paulo. A ilha é chamada de Ilha da Queimada Grande, e ela é considerada uma das mais perigosas do mundo por conter milhares de cobras. Ou seja, possui cerca de 5 cobras por metro quadrado, representando um alto risco para as pessoas. Por isso, a Marinha proibiu que as pessoas fossem visitar esse local. Estima-se que na época do descobrimento do Brasil, haviam mais de 1.300 línguas indígenas diferentes. Cerca de 1.000 delas se perderam por vários motivos, desde a morte dos índios, escravização e muitos outros motivos. Mesmo o português, sendo a língua mais falada e a língua oficial do Brasil, ainda existe cerca de 180 línguas, e 11 dessas ainda são faladas por uma pequena parte da população brasileira. Por ter sido colonizado por Portugal, o Brasil possui a maior população católica do mundo, pois ele sofreu influência não só da cultura europeia, mas também do catolicismo que estava em alta naquela época, sendo ela uma das religiões com maior número de seguidores no Brasil, chegando a mais de 123 milhões de seguidores. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, sendo ele considerado o maior produtor e exportador de café do mundo, reconhecido ele por ter um dos melhores cafés e de melhor qualidade que é produzido e exportado pelo mundo. A feijoada é considerado o prato nacional do Brasil, sendo ela criada pelos escravos durante o período colonial. Assim, era misturada carnes que não eram utilizadas nas receitas da casa senhorial, como orelha e língua de porco, juntamente com o feijão preto. Além da famosa caipirinha, que é uma mistura de limão, cachaça e gelo. O Brasil é um dos únicos países do mundo que oferece a cirurgia de mudança de sexo de forma gratuita, podendo as pessoas usufruírem desse benefício pelo SUS desde 2008. O Brasil possui a maior praia do mundo em seu território, a chamada Praia do Cassino. Está localizada no Rio Grande do Sul e conta com mais de 200 quilômetros de extensão territorial. O Brasil é considerado o segundo maior em números de aeroportos do mundo. Por ter uma grande extensão territorial, o Brasil demanda uma maior quantidade de aeroportos, para que comporte a necessidade de deslocamento de uma região para outra, ou até mesmo de um país para o outro. Assim, ele possui cerca de 2.498 aeroportos, sendo o segundo maior em números do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. O Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Assim, só em São Paulo moram mais de 600 mil japoneses. A árvore mais antiga do Brasil é a Jequitibá rosa, com mais de 3.000 anos. Localizada em Santa Rita do Passo 4, em São Paulo. Possui 40 metros de altura, mais de 11 metros de diâmetro e suas raízes chegam a mais de 18 metros de profundidade. Seu peso foi calculado em 264 toneladas. O Brasil é o único país do mundo em que o etanol é oferecido em todos os postos de gasolina, assim como mais de 90% dos carros novos utilizam ele como combustível.
O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina. Ele fica localizado no estado do Amazonas, nas proximidades da fronteira com a Venezuela, possuindo ele uma altitude maior do que 2.994 metros. No Brasil, existe uma cidade com um nome bastante curioso, sendo essa cidade localizada no Rio Grande do Sul, tendo ela mais de 17 mil habitantes e ela se chama Não Me Toque. Essa cidade possui esse nome devido à abundância da planta não me toque que existe nessa região. O Brasil foi o único país da América do Sul a receber os Jogos Olímpicos, que ocorreu em 2016. O lema da bandeira do Brasil é inspirado nas ideias de Augusto Comte, que é um famoso sociólogo. Ele diz que o amor seria por princípio, a ordem seria por base e o progresso por fim, sendo essas ideias adaptadas por Raimundo Teixeira Mendes para que fossem colocadas como lema da bandeira brasileira. O Brasil possui uma das 7 maravilhas do mundo, sendo ela o Cristo Redentor. Ele está localizado no Rio de Janeiro e está a 700 metros acima do nível do mar. De todos os países do mundo, o Brasil é o único que disputou todas as competições da Copa do Mundo, desde as primeiras em 1930. A seleção é a maior campeã de todas, possuindo 5 títulos adquiridos em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Assim, podemos ver algumas curiosidades sobre o Brasil, mas sabemos que existem muitas outras que nos deixariam de boca aberta, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo e acha que te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões de temas para os próximos vídeos, tá bom? Obrigado e até a próxima!